Olá, pessoal, vamos retornando, então. Então, um pouco depois da fala aqui do professor Jorge sobre o contexto geral e um pouco sobre metodologia de orçamento aplicado a características da educação, vale ressaltar alguns dados aqui para que a gente mature bem a reflexão sobre as principais provocações que acho que, na essência, estão falando sobre efetividade e responsabilidade, né? Então, alguns indicadores juntos, aí, alguns valores, né, para complementar. Então, nós estamos falando da aplicação da avaliação de efetividade na educação básica com base em recursos públicos e também a relação dessa vinculação dos recursos públicos com iniciativa privada, né, dentro de qual país, né? Então, o Brasil hoje tem um PIB de 1,7 trilhões. Nós éramos há 5 anos atrás a quinta maior economia, hoje somos a nona maior economia. Hoje o déficit do Estado brasileiro está se somando a 150 bilhões, né, acumulado e projetado para esse final de 2017. A matriz de receita hoje do Estado, 40% dela, então é um modelo muito assemelhado ao da Argentina, aqui na América Latina também, é um modelo muito comum, diferente do modelo canadense, do modelo americano, do modelo do Reino Unido. Mas a receita do Estado hoje ele vem 44% do consumo, e essa é uma das grandes distorções aí, da arrecadação no modelo arrecadatório brasileiro, né, 21% da renda e 26% de contribuições sociais, o que demanda uma estratégia de arrecadação do Estado com base no consumo, né? Em países de primeiro mundo, a arrecadação prioritária se vem pela renda e pela contribuição social. O consumo é uma fonte de recurso quase que inexistente. Hoje, da matriz orçamentária brasileira, 7,2% vai para a saúde pública, né, e para a educação, em geral, 2,6%, né, o que denota aí um orçamento pelo menos 3 vezes menor do que o da saúde, né? A saúde no Brasil, vale lembrar, é direito pleno. A segurança, por exemplo, hoje recebe 0,8% dos gastos públicos em nível nacional. Um pouco ainda para complementar alguns dados, né, falando um pouco da ausência, dos frutos da ausência de uma escola com qualidade, de uma escola ofertada que de fato oriente aí as nossas infâncias, nossas juventudes com o mínimo de dignidade estrutural. Hoje, 31% da população carcerária brasileira tem de 18 a 24 anos, ou seja, é a porta de entrada, né, da juventude. Desses, 53% tem o fundamental incompleto. Fundamental incompleto significa ter acesso apenas à educação infantil, que é um direito também universal no Brasil, e a partir disso a perda do vínculo escolar. Desses jovens, 27% estão vinculados ao tráfico e 21% ao roubo, ou seja, um pouco, quase a metade da população carcerária, um pouco mais da metade vinculada à juventude, né, sem escolaridade e focado fortemente ao tráfico, é o principal nível, é a principal característica e fomento para esse público-alvo. No Brasil hoje se tem cerca de 160 homicídios por dia, e um pouco para comparar isso, na Síria atualmente tem 151 homicídios por dia. Então nós estamos falando também de uma população extremamente insegura nas suas bases, né? Desses 155 milhões de brasileiros hoje têm a sua saúde dependente de forma direta do Sistema Único, 52 milhões de saúde suplementar. O número de leitos hoje é 49% do Sistema Único de Saúde e 51% de saúde suplementar. Em síntese, um pouco desses dados vinculam aqui e reforçam algumas das provocações que nós recebemos. E aí, Gimena, gostaria que você comentasse um pouco, né? Nós estamos falando de uma tendência, de uma arrecadação pública decrescente, de uma agressividade pública com relação à tributação crescente, com uma população pobre ou miserável crescente e com uma estrutura de saúde extremamente deficitária, uma estrutura educacional
extremamente depedrada e uma estrutura de segurança de fato inexistente. Diante desse contexto, né, e é esse o contexto, é esse o país a que estamos nos referindo, né, que a porta de entrada de uma prisão é, sobretudo, quem está saindo da idade, aí, do corte da infância e da juventude, né, e diante desse contexto, a importância de estarmos falando da relação do público com o privado e estarmos falando, sobretudo, na fase inicial do ser humano, né, na infância. E qual a importância da escola nisso, mas não uma escola que trabalha no seu ideal, mas no seu possível, no seu suficiente, que procura orientar uma população a sair dessa condição, a questionar essa condição, mas não o direito pelo direito, né, o direito de um país de primeiro mundo num país de terceiro mundo, mas o direito à dignidade, né, procurando alternativas que, de fato, tornem essas estruturas mais efetivas. O que vem aí é a provocação do custo, aluno e qualidade, né? A efetividade no investimento público ou privado a essas crianças e esses jovens, sobretudo nessa idade, e o impacto que isso tem nos indicadores de todos nós como sociedade, né? Como comunidade. Intercalando já a primeira pergunta, né? Esse contexto focado aí na relação da efetividade do orçamento público e dessa relação do público e do privado, né? Quais são as principais provocações, quais são os principais desafios nesse contexto e se tem alguma receita de bolo aí, como ela aconteceria, né? Obrigada, Júnior. Eu queria fazer um comentário nessa linha, que aqui no Brasil, na questão do orçamento participativo, Jorge, nós avançamos muito. Nós estamos aí há mais de uma década garantindo em lei e com as estruturas de participação, né, as assembleias. Só que hoje nós vivemos uma depreciação desses espaços de participação. Porque não são atraentes, então muitas pessoas não tomam a ideia dessa linguagem do orçamento, não é atraente. Né? Essa visão técnica que é exigido, essa linguagem, às vezes muitas pessoas, os atores que a gente chama do sistema de garantia de direitos da criança, eles não acessam essa expertise técnica, o que invalida o acesso aos mecanismos que existem. Né? Nós temos plataformas de transparência, a gente tem uma obrigatoriedade dos estados de colocar esses dados e aí a gente poder acessá-los, mas nos falta, às vezes, formação nisso e mobilização da sociedade civil para fazer esse monitoramento. E nessa linha de pensar essa complementação público-privado diante de uma resposta às demandas da sociedade, a gente vem lutando também há muitos anos de transformar políticas de governo em políticas de Estado, de ter um pensamento mais orgânico nas respostas, mais perene, mais permanente, porque fato é que as tendências dos governos imprimir um estilo pessoal, desconsiderando trajetórias, realidades e trabalhos que estavam sendo executados e eram bons. Né? Eu acho que, para a gente definir o que seria saudável para o governo brasileiro implementar como parcerias públicos-privados, nós deveríamos avaliar as políticas existentes. Acho que você traz um elemento muito interessante para nós aqui, e eu falo da atuação em nível nacional, porque nós, então, com essa proposta de orçamento participativo, nós desenvolvemos uma metodologia de segmento ao orçamento, que é o OCA, que você conhece, mas pensar em trabalhar a visão orçamentária na política pública é uma coisa muito nova para a gente. Para mim, por exemplo, é muito novo. Né? Eu fico pensando que a lógica orçamentária do Estado, à luz da convenção, seria pensar em quantas crianças nós temos, o que elas precisam, e aí fazer esse rateio. Né? Como eu pago essa conta? Se eu pago por meio da destinação, né, de quais fontes, e o que seria possível executar essa parceria público-privado para garantir a qualidade, a participação, o desenvolvimento pleno. Mas, se eu não tenho essa visão geral,
né? E o que a gente presencia, às vezes, é um intuito pessoal de um governo específico, que algum interesse está em cima disso, elege-se uma parceria pontual, que tem uma visão a curto prazo, que vai gerar um problema a longo prazo, porque também a gente tem esse problema no Brasil. A gente pensa a política pública para agora, a gente não pensa o efeito dela daqui a 10 anos. Nós tentamos, o esforço que nós fizemos na área da infância é instituir o Plano Decenal dos Direitos da Criança, que são 5 eixos para que a gente abrangesse uma visão mais sistêmica, intersetorial, e projetá-lo para 10 anos. Nós sabemos a dificuldade que estamos tendo da adesão dos estados e municípios a esse plano. É uma resistência dos governos e da sociedade civil também, né? E dentro disso, eu queria apontar 2 coisas. Um é que, assim, eu fico pensando nessa sua metodologia, né, que a gente também tem no Brasil um sistema que são os conselhos de direitos da criança. Os conselhos, eles administram diretamente um fundo. E esse fundo, dependendo dos conselhos, aqui no Paraná a gente tem uma situação diferenciada, que o dinheiro destinado ao fundo, que também são de taxas, porque a conformação desses fundos também é interessante, geraria uma discussão também com muitos elementos e dados, né, quem compõe esse fundo e a quem é destinado. Então, está na Constituição, está no ECA, mas nós temos realidades bem diferentes, que mereceriam um estudo caso a caso, né, para ver como melhor utilizar esse dinheiro. Porque aqui no Paraná, que tem assim, relativamente um dinheiro bom, né, que financia algumas políticas que deveriam ser financiadas pelo Estado, pelo pressuposto do Estado, e são financiados por esse fundo, que deveria financiar coisas emergenciais, né, mas também nós não construímos as políticas que são sustentadas por este fundo dessa maneira, pensando quanto que essa política custaria, o quanto hoje cobre. Muito interessante. Se nós pudéssemos fazer esse exercício a partir do fundo, seria um exercício interessante, para depois, talvez, trazer para o orçamento do Estado, né? E aqui, só por fim, eu queria recortar a questão do SINASE, né? O SINASE aqui, a gente não adotou a justiça juvenil. A gente adotou o modelo de socioeducativo, medida socioeducativa, né? Então, é a mesma questão, tem várias questões em consonância. A gente adota esse modelo para ter um cunho mais voltado à educação. Hoje, é uma lei, gerou um plano, é uma política pública, gerou um plano, e você contando para a gente viu quanto que esses planos foram elaborados longe, bem longe, das pessoas que são impactadas por ele, né? Que realmente foram técnicos, burocratas das secretarias que sentaram e falaram: então, nós vamos fazer assim, né? A educação, saúde, a privação de liberdade, a justiça, a segurança. E hoje a gente está em colapso, né, o nosso sistema, a gente está com algumas denúncias nas cortes interamericanas, a gente está vendo a morte, né, de vários adolescentes no sistema. A gente teria que defragar uma avaliação, inclusive porque o Conselho Nacional de Justiça, né, o Tribunal Federal, eles querem implantar um modelo alternativo nessa questão de parceria político-privada. Eles entendem que existe um modelo, que esse modelo vai salvar a pátria, e a gente, do Conselho Nacional de Direitos da Criança, a gente fala: nós não podemos tomar uma decisão que vai ter investimento de dinheiro. Eles agora querem investir 7 milhões de reais num modelo alternativo ao SINASE, no Ceará, em Fortaleza, né, como projeto piloto. E o argumento do Conselho Nacional não podemos investir numa parceria político-privada sem avaliar o sistema, a lei, o que foi implementado nos últimos 10 anos. Então, nós temos, Jorge, depois, se você se interessar, nós temos o estudo, porque o que aconteceu?
linha de ter a política pública e trabalhar o impacto orçamentário, uma proposta de lei é a redução da maioridade penal. Só que, em contraponto, inclusive a Unicef defendendo, é o aumento de tempo de internação. Então, hoje, pela legislação, o adolescente ele fica até 3 anos em situação de internação. Mas ele vai ter uma avaliação, casos, né, que compromete a sociedade, tal, tem uma avaliação de uma equipe técnica, ele pode ficar até 21 anos no sistema de internação. A proposta da lei é aumentar para 8 anos. Casos hediondos, né? É que aqui a gente tem uma particularidade no Brasil que casos hediondos também aborda crimes de tráfico de drogas. E aí é tipo 80%, né, que vai entrar nisso. Enfim, e aí nós fizemos o estudo do impacto orçamentário de aumento que vai que precisaria para manter esse adolescente, porque nós temos também o custo desse adolescente no sistema. Aqui no Paraná é R$13 mil por mês. A educação básica é R$800, o que a gente investe. R$800 na educação básica. E na socioeducação nós investimos 13 mil, né, por mês. E aí isso triplicaria, aumentaria mais de 2 bilhões de reais na conta do Estado, que ele provavelmente retiraria da educação e da saúde. Mas aí também, então, esse teu estudo me chama a atenção o quanto é dissonante, às vezes, a legislação brasileira com a política pública. Porque a gente tem hoje um Congresso que legisla, que eu não sei para quem, né, porque não é para a população, mas totalmente desagregado do impacto orçamentário dentro da política pública, né? Assim, totalmente fora de um mundo real. Você falando de gente antenada com cabo, né, ligado na terra, né? Não existe hoje nesse cenário nacional. A gente está presenciando isso. E a questão também da gente não ter mensuração, né? Para elaborar a política, a gente tem para avaliar, para monitorar. Você vai encontrar uma sociedade civil organizada que faz muito isso, de estar lá no controle social, ou por meio dos conselhos, ou por meio de movimentos sociais, a gente está sempre monitorando a legislação, a política pública, mas essa ideia da gente se reunir antes, né, para pensar a política é bem interessante, eu acho que valeria aí um estudo mais detalhado. Então, Juni, não tem receita, tá? ¿Quer comentar algo? Sí, bien interesantes las cosas que han dicho. Yo tengo algunas preguntas y comentarios. Cuando se habla que 50% de los jóvenes están metidos en tráfico, hablan de drogas y cocaína. Sí, bueno, ese dato es bien interesante porque creo que hay que tener en cuenta el cambio que ha habido en la política antidrogas de los Estados Unidos. Ellos hace ya 4 años han cambiado completamente su política. Antes tenían una política antidrogas, contra las drogas, que incluía a Bolivia, Paraguay y Perú. Por supuesto que Colombia, ¿no? Pero dijeron, aquí hay algo que no funciona bien, y es que la producción de cocaína tiene 2 destinos diferentes. Uno, la cocaína que va a Estados Unidos, y otra, la cocaína que va a Chile. Chile es un gran consumidor de drogas. Brasil, Argentina, y vía Brasil va a Europa u otros sitios. Entonces, el gobierno americano ha tomado la decisión de dejar cualquier tipo de política o intervención que tenga que ver con la producción o tráfico de cocaína que no vaya a Estados Unidos. Entonces ha establecido una línea, como esta línea Marginot, ¿cómo se llama? La Segunda Guerra Mundial. Una línea que pasa por una ciudad en Perú que se llama Loroya, dice. Todo lo que está en el sur de esa ciudad tiene que ver con producción de cocaína que va a Estados Unidos. Y han concentrado toda su intervención y todo el apoyo
a esa zona. Por supuesto que incluye Colombia. Toda la parte que va hacia el norte no es mi problema. Que haya producción y tráfico a Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y de ahí Europa no es mi problema. Y ha obligado al gobierno peruano a la misma política. Entonces, la producción de coca, el tráfico, las avionetas que llevan droga, en toda esa parte es libre, no hay ninguna intervención, hay zonas liberadas. Y Estados Unidos le dice, ese es el problema de los alemanes o el que quiera controlar. Como no me afecta a mí, no hacen nada. Y por eso ha habido un incremento bien importante, ¿no?, que se ve aquí en Brasil. Bueno, pero hay otro tema que me parece más importante que eso, que es lo que viene sucediendo los últimos 10 años. A ver, ¿cómo lo explico? Hemos tenido 10 años de crecimiento o más en América Latina y se dice que 75 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza. Y se han reducido los niveles de pobreza, de nutrición crónica, en toda la data. Y América Latina se ha convertido en un mercado rentable para televisores, computadoras, automóviles, el sobreconsumo. Pero hay un sector de la sociedad, entre 15, 20 y 30%, que ha quedado totalmente fuera de todo ese proceso de mejora. No tienen servicios de agua, de luz, la educación básica no les alcanza, salud, etcétera, etcétera. Y eso se concretan en políticas públicas de segmentación. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en Brasil que las escuelas públicas tienen la posibilidad de recibir financiamiento complementario de los estados. Entonces, hay escuelas públicas en Río de Janeiro, en Sao Paulo, que reciben subsidios del Estado gigantes, así como universidades públicas. Y esas escuelas públicas segmentan, reciben a los mejores alumnos, y la escuela pública no es igual para todos. Lo mismo sucede en universidades, y en Perú también sucede. Lo mismo para salud. Entonces están creando dentro de los servicios públicos todo un proceso de segmentación. La última innovación son los colegios de alto rendimiento, o sea, de la educación básica pública. Los alumnos concursan y los mejores, los que más saben, van a esas escuelas que son a tiempo completo, desayuno, almuerzo y alojamiento. Entonces se está instaurando todo un sistema de segmentación, donde una parte de la sociedad, varía, en Perú es más o menos 25%, está fuera del sistema. Y no importa, porque es el menos organizado, es el más pobre, son indígenas, son mujeres, son niños, descentralizados. Y eso es parte de la nueva orientación de políticas públicas. Lo que se quiere es que ese sector no se organice políticamente, no tenga presencia. El caso, por ejemplo, de Piñera, de las elecciones de Chile, bien interesante lo que ha pasado en Chile este fin de semana. El programa básico de Piñera en Chile, ¿cuál es? Nosotros salimos a defender a la clase media. Ese es el eje de su programa político, porque los sectores altos y medios son la mayoría. Chile, que ha tenido un avance bien importante en los últimos años, tiene un 20% de la población marginada. Hay lo que se llama las escuelas basura en Chile. Hay sectores que no tienen ningún acceso a la salud, violencia, viven en casas, con viviendas prefabricadas. Entonces, hay un proceso de marginación de ese sector. Y yo creo que ese es un tema sobre el cual nosotros debemos pensar y reflexionar, porque es un tema ético. O sea, los pobres de los pobres están quedando marginados de este proceso. Ahí está la teoría de la locomotora, ¿no es cierto? Hay que apoyar a aquellos que logran salir y el resto que se quede y que sigan ahí olvidados. Creo que esa es la nueva orientación de la política pública financiada por los organismos internacionales, el gobierno americano y también muchos organismos
europeos. Y eso plantea un problema ético bien profundo. Los pobres de los pobres están quedando al margen del desarrollo, ¿no es cierto? Uma outra questão aqui fala sobre as formas ou como vocês veem a possibilidade da comunidade atuar junto ao controle social, né, observando aí por meio dos fóruns e de forma efetiva, né, não apenas a aplicação dos fundos, mas também a parametrização e a discussão sobre o orçamento público, né, na infância, sobretudo no nível municipal, no contexto brasileiro, né, e no contexto estadual, que é onde está a base da escola. Hein. E como essa participação da comunidade no controle social deve provocar também a iniciativa privada para a participação nesse processo. Então, nesse tópico, eu queria trazer aqui uma questão que também me suscitou algumas reflexões. Então, eu só estando no âmbito nacional que a gente compreende a complexidade de elaborar a política pública para o Brasil. Porque o Brasil você tem que propor parâmetros e diretrizes que caibam o Acre e São Paulo. Né, 100 mil habitantes para a cidade de São Paulo, que tem 19 milhões. 19 milhões. Então, alguém fica de fora. E, além disso, com a perspectiva de direitos humanos, né, porque quando você fala política públicas de gestão, a gente ainda acrescenta o enfoque de direitos humanos, que tem que ter equidade. Né? Eu não posso gerar um mecanismo aí de desenvolvimento do país em que favoreça, oportunize um setor da sociedade e deixe... Né? Porque a educação, por exemplo, ele é um direito universal. Né? A saúde é um direito universal. Eu não posso proporcionar acesso a uns e não a outros, né? Eu como Estado. E aí, neste momento, no Conselho Nacional, a gente acordou também de uns 2, 3 anos para cá, que nós temos políticas públicas, então nós temos plano. Só na área da infância a gente maneja 5 planos nacionais, de exploração sexual, de trabalho infantil, de primeira infância, de acolhimento institucional familiar, do SINASE, né? E a gente teve o objetivo de ter um plano que articularia tudo isso, que é o plano decenal. Mas aí nos acordamos para essa especificidade de populações específicas. Especificidades de populações específicas ficou legal. Mas, por exemplo, nós temos mapeados na política da assistência 28 nominações de populações que têm as suas particularidades. Circenses, ciganos, ribeirinhos, enfim, são 28, né? Quilombolas, né? Então, são pessoas, e entre elas crianças e adolescentes, que mereceriam um olhar e uma adequação da política pública. Então, assim, eu falaria que a provocação então, que escola essa comunidade precisa? Porque hoje o modelo de escola que a gente oferece, enquanto Estado, é um padrão, tem um parâmetro. E aí eu acho interessante, eu não sou uma especialista na questão da educação, aqui tem pessoas muito mais qualificadas, mas eu concordo com você na questão da métrica do custo-qualidade, porque, no meu olhar de defesa de direitos, eu vejo essa especificidade. Né? Então, assim, qual escola que essa comunidade precisaria e aí quanto que é o custo dessa escola? E talvez eu, como Estado, deveria que investir mais dinheiro nessa população, porque a especificidade dela exige mais. Eu estou dizendo, por exemplo, a Amazônia. Né? É totalmente uma lógica diferenciada. Não tem ruas, quer dizer, não tem estradas, tem barco. Né? O acesso, tem períodos de chuva, inundação, tem períodos... uma lógica e um parâmetro totalmente diferenciado do que hoje, em termos de política pública nacional, a gente apregou. Né? A gente não tem essa... em termos de elaboração de política pública e acrescentando a questão orçamentária. Né? A gente não tem o foco na especificidade, que talvez fosse uma lógica interessante. Né? E que talvez a sociedade civil deva se despertar para isso, para sensibilizar o Estado. Né? Porque talvez do Estado não venha. Porque fato é
que muitas vezes o orçamento do Estado é uma réplica do ano anterior com esses índices de probabilidade, que vai cortar tanto. Eu estou vendo isso no nacional. Então, eles projetam um orçamento nacional contando que vai ter um corte de 30%, e a gente não discute para onde vai esse corte, que a gente deveria, né? Assim. Então, é nesse sentido, eu acho que toca a gente, a sociedade civil, não só se alertar para as peças orçamentárias e o quanto custa essa educação, ou como vai ser montada. Uma outra discussão, essa do PIB, nós, o Brasil, né, a gente conseguiu aprovar no Plano Nacional de Educação um aumento de 6% do PIB para 10% do PIB. E a gente só investia 4%. E a discussão nossa era a mesma. Eu falei assim, então, com 4%, o que fica de fora? Que a gente vai lutar agora para esses 10% cobrir. E tinham pesquisadores da universidade que falavam assim, então, tá, mas que PIB que a gente está falando? São as taxas que vão formar esse PIB? Da onde eu vou tirar? No orçamento dos percentuais que compõem as políticas públicas, da onde eu vou tirar, né? Então, é complexo, eu acho que é estimulante, e eu concordo que é uma ferramenta poderosíssima. Acho que se a sociedade civil se apropriasse, e, além do mais, a juventude, eu acho, né, porque eu vi assim, o que eu gostei da tua ferramenta é que ela é uma leitura amigável, né? Ela tem desenhos, né? Eu acho que um adolescente ele vai se animar também a entrar e a querer conversar com essa ferramenta, né? Porque não é só números. Mas eu acredito que, se nós nos interássemos mais dessa linguagem, é uma ferramenta poderosa, de diálogo, sim, com o poder público. Sí, creo que, Jimena, estás tocando temas muy importantes, ¿no? Yo partiría de un primer tema que tenemos que reconocer, y es que el Estado, cuando destina recursos, lo hace en forma ineficiente e ineficaz. Aparte del problema de la corrupción, es decir, el desperdicio de recursos que hace el Estado es gigante. Y dentro de nuestra lógica tenemos un sentido. De lo que se trata es de aumentar más y más y más recursos. Pero no decimos más recursos y mejor utilizados. Y yo creo que hay un campo muy importante para mejorar la eficiencia y la eficacia del gasto público. A la vez que se aumenta, hay que mejorar esta eficiencia y esta eficacia. Y hay una tendencia a nivel internacional de cambiar la lógica del funcionamiento de los orzamentos. Ahora se trabaja por programas, o sea, se le da al Ministerio de Educación y ellos tienen un conjunto de programas y dentro de los programas los proyectos. Ahora hay otra metodología completamente diferente que se llama presupuesto por resultados, PPRs, que se construyen sobre la base de un marco lógico y de indicadores de impacto verificables y objetivamente medibles. O sea, si yo destino más en la educación, recursos de educación, tiene que haber una mejora de los aprendizajes en matemáticas, en comprensión lectora, menos conflictos, mayor número de horas, menor abandono, menor repetición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está probando, ya en muchos países, es promover programas presupuestales por resultados. Que todo el presupuesto se maneje con esta metodología. Ahora, ¿cuál es lo potente de esta metodología? Dos aspectos. Primero, que me plantea evidencias de que el gasto público, que la inversión pública es efectiva y facilita el sistema de rendición de cuentas y transparencia. Y dos, que yo puedo diseñar programas por resultados específicos para poblaciones específicas. Por ejemplo, hay un programa que son para niños en situación de calle, un PPR para los niños que viven en la calle, que se acaba de poner en marcha y con resultados muy interesantes.
Se quiere hacer un programa para las niñas que tienen embarazo adolescente y se hace un PPR contra el castigo físico y humillante de los niños o para los niños recicladores, por ejemplo, que trabajan en los lugares donde la basura, o para poblaciones indígenas y así sucesivamente. Entonces, esta metodología de presupuesto por resultados está dando grandes resultados y es una forma de hacer incidencia política. Por ejemplo, ahora en Perú el presupuesto se aprueba a partir del lunes. Estamos planteando hemos priorizado 3 programas por resultados. Uno, contra el castigo físico a los niños. 2, anemia. 60% de los niños tienen problemas de anemia. Y 3, desnutrición crónica, porque 17% de los niños tienen desnutrición crónica. Ahora, estos PPRs son multisectoriales, tienen recursos asegurados y también pueden ser administrados en una asociación con sociedad civil, inclusive con empresas. Y abre un campo de intervención muy interesante, ¿no? Y por supuesto va acompañado al incremento general de recursos. Ahora, en relación a este tema que le preocupa a Jimena, para no retroceder en las políticas públicas, porque una cosa que viene sucediendo es que cambia el gobierno y todo para atrás, se ha encontrado una forma de anclar políticas públicas y se ha creado una instancia que se llama el Foro del Acuerdo Nacional, donde participan todos los partidos políticos, los principales sindicatos, las iglesias, los grupos empresariales, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. O sea, realmente está toda la sociedad ahí. Y en esa instancia se aprueban políticas públicas de Estado, que se supone que son políticas públicas para 20 años. Y cuando hay cambio de gobierno, antes de las elecciones, se convoca a todos los candidatos y se les dice, ustedes van a respetar las 33 políticas públicas de Estado de largo plazo. Todos firman. Entonces, eso da mejores condiciones para la lucha política. Y con tal de ganar las elecciones, firman, pero se están poniendo una soga al cuello y dificulta, hace más difícil el retroceso, ¿no es cierto? Porque estamos en América Latina en una situación de retroceso y creo que estas medidas pueden ayudar mucho, ¿no? Políticas de Estado de largo plazo y 2, los presupuestos por resultados, ¿no? Acho que agora vamos aproveitar a presença do pessoal aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. ¿Cómo hacer una conversión de ese problema que hay de investimento en la cuestión de seguridad alimentar de los niños brasileños? Bueno, ese fenómeno es un fenómeno en muchos países. Las últimas estadísticas muestran que la población obesa en Chile es 42% y 0% de nutrición crónica. México está en una situación terrible y Estados Unidos, ¿no? Bueno, una forma de eliminar la desnutrición ha sido poniendo a los alimentos complementos vitamínicos, ¿no? A la harina le ponen suplementos, se dice, a las gaseosas, al pan, al aceite, etc. Y reducen la desnutrición crónica, pero tienen un problema de obesidad.
¿Qué cosa es lo que está pasando? Y es que hay un lobby internacional para promover el uso y el consumo de alimentos no saludables, altos en grasas, en calorías, la comida rápida. Ese lobby, ¿se entiende? A ver, está impidiendo que en los productos se señale que son malos para la salud. Por ejemplo, en Chile hay el sistema de sellos que se le pone alto en sal, alto en grasas, exactamente, en Perú hay toda una discusión y ha ganado los sectores empresariales y han creado un sistema de alerta que no lo entiende absolutamente nadie. Entonces, hay un serio problema con todo lo que tiene que ver con la alimentación y las grandes corporaciones tienen interés en seguir vendiendo productos que hacen mal para la salud, no solo para obesidad, sino productos con preservantes, productos que producen cáncer. Y junto a eso hay el fenómeno de desperdicio de alimentos. El sobreconsumo de alimentos en los sectores medios es gigante. Hay un par de informes recientes, ¿no? Eso supone toda una nueva política pública para una alimentación saludable, cambios de hábito, educación alimentaria, etcétera, etcétera. Y los programas de entrega de dinero condicionada, las bolsas que existen en toda América Latina, lo que están haciendo es facilitando ese proceso, porque les dan el dinero y ¿qué se les pide a las familias a cambio del dinero? Que los niños vayan a la escuela, ¿no es cierto? Y las madres tengan sus controles prenatales, básicamente, ¿no? Pero no hay educación alimentaria, no hay formación. Es una forma fácil de salir. Y el tema de educación alimentaria es un tema sencillo, se puede hacer a partir de los medios, debe incluirse en la currícula escolar, en la familia, y es un tema esencial a mi entender, ¿no? Hay un problema ético también, ¿no es cierto? Pero el lobby de las grandes empresas, de los grandes consorcios que son conocidos, es gigante, ¿no? Hay unos videos terribles sobre el tema, pero es un tema sobre el cual hay que trabajar, creo yo. Mais alguém? Vou falar em português. Eu sou religiosa, pertenço à Pastoral da Criança, e eu gostaria de fazer uma pergunta que me toca profundamente essa questão. A gente sabe que a primeira infância é muito importante para o desenvolvimento infantil integral da criança. E o quanto é importante a criança brincar. E brincar num espaço ao ar livre, para que ela tenha contato com a natureza, para que ela possa respirar um ar puro, para que ela possa conviver com os seus amigos, com seus vizinhos, e tenha esse senso de comunidade. Qual é o investimento na política pública em favor do espaço para que se possa garantir o espaço público para que as crianças possam brincar? Que esse espaço seja realmente garantido a elas. Como é que vocês enxergam essa questão? Porque nós, na Pastoral da Criança, sentimos uma preocupação muito grande em relação a isso. Muchas gracias por la pregunta. Mis amigos me dicen que yo soy el loco de las ludotecas. ¿Se entiende? Bueno, conozco mucho la experiencia de todo el sistema de ludotecas del País Vasco en España y parte de Francia. Bueno, es un sistema maravilloso para el desarrollo de los niños. Los niños tienen el derecho a brincar, dicen, a jugar. Y la escuela pública tiene que incluir todo un sistema de desarrollo.
hay avances muy importantes. Todo lo que tiene que ver con metodología, materiales y experiencias sobre cómo el juego es una buena forma de educar, de formar, de desarrollar a los niños, es algo que ya está disponible. Lo que tiene que pasar es desarrollar políticas públicas y ampliar la inversión pública en ludotecas, especialmente en la educación preescolar, se dice. Y yo soy un convencido. También hay un avance en Colombia, materiales y todo. Nosotros hemos hecho cursos para maestros para hacer ludotecas, no solo ludotecas de las escuelas formales, sino ludotecas comunitarias con voluntarios. Y yo creo que es un tema súper importante. Pero el tema de la primera infancia, o sea, ya hay estudios muy serios que demuestran que los impactos y los retornos de invertir en primera infancia son muy grandes. Hay Heckman y 2 o 3 estudios han demostrado que la rentabilidad de $1 invertido en primera infancia es 10 veces. Mientras más pequeño sea el niño, más rentable. La intervención más rentable de todas es darles complemento de ácido fólico a las madres. Es $150 por $1 invertido. Y hay ya detectadas 23 intervenciones para primera infancia que tienen costos muy bajos y altamente beneficiosas con estimados de costo, inversión, muy detallados. Yo estoy terminando un libro sobre el tema y tengo bastante bibliografía. Porque, ¿cuál es el tema aquí? A los burócratas, a los que deciden invertir, hay que convencerlos que es muy, muy, muy rentable y lo más rentable invertir en los niños y particularmente en primera infancia y especialmente en niñas. Hay estudios también que demuestran que la inversión en educación en niñas es mucho más rentable que invertir en niños. Por ejemplo, 39% de las familias en extrema pobreza en Perú no tienen niños con desnutrición crónica. Y después de los estudios estadísticos se demostró que la única variable que explica eso es el mayor nivel de educación de la madre. O sea, invertir en las niñas en educación es mucho más rentable porque no tiene niños desnutridos crónicos, esos niños desarrollan menos violencia, menos consumo de drogas, tienen menos abandono. Hay como 20 indicadores así duros que demuestran que es más rentable invertir en niñas, especialmente en primera infancia. O sea, el tema en términos académicos y técnicos está resuelto. Hay información estadística y hay un estudio de 40 años de Periscope, no sé si una universidad norteamericana ha hecho un estudio de seguimiento de 40 años sobre un programa de mejora de la educación preescolar, como hacen los gringos cada locura, ¿no? O sea, cogieron un grupo de niños pobres y su grupo piloto y le dieron educación básica más o menos de calidad y siguieron a esos niños 40 años y los resultados mostraron cosas increíbles, ¿no es cierto? O sea, mejores aprendizajes, menos abandono, menos repetición, menos violencia, mejores empleos, mayores ingresos, etcétera, etcétera. Solo un año de mejora de la educación preescolar. No una maravilla, sino una mejora bastante sencilla, ¿no? Por eso una de las propuestas que ahora se está haciendo es universalizar el derecho a la educación preescolar, que ya en algunos países es
es ley, no solo la educación básica, sino la preescolar. Ahora, hay una discusión terrible sobre el tema con los finlandeses y los suecos y todo, que ellos quieren que los niños entren al colegio mucho más tarde, claro, pero tienen condiciones maravillosas en las familias, 6 meses de licencia por maternidad y subsidios, igual que en Cuba, ¿no? Pero para las familias más pobres, la educación preescolar tiene un impacto muy grande, ¿no? Pero técnicamente el tema está resuelto, ¿no? No hay nada que discutir, que la educación preescolar es súper rentable, ¿no es cierto? Y que hay que invertir, ¿eh? Eu queria só complementar o que a irmã pergunta. Também é um outro aspecto que você traz muito importante, porque nós, da área da infância, a gente fala entre nós. Então, por exemplo, vocês que têm uma capilaridade muito respeitável, né, a pastoral da criança, em termos de, né, para se voltar à incidência política, na questão de garantir espaços de brincar no território, a gente deveria conversar com o plano diretor das cidades. Então, também, como todos os planos, tem um período em que o município tem que elaborar o plano diretor. Esse plano ele é submetido à consulta pública e é onde nós, do Movimento da Infância, deveríamos intervir. Quais são as regiões? E vocês têm dados para isso, a gente deveria colocar isso na agenda, porque verdade é que é um tema que não entra na agenda, como a habitação, que é um direito básico que não entra na agenda do Movimento da Infância, porque também uma crítica que eu faço é que a gente se volta muito no curativo e não no preventivo. Talvez a gente tivesse que fazer uma reestrutura aí da agenda, né? Porque é verdade, a gente tem um problema aqui, Jorge, de segurança. As mães, os pais não saem mais para brincar com suas crianças na praça, porque ou ela realmente fica vulnerável aí a questões de violência nessas comunidades mais empobrecidas, ou no centro da cidade, né? A gente não tem mais o hábito, né, de fazer essa vida comunitária com as crianças, né? As crianças ficam muito crianças de prédio, né? A gente chama de piá pançudo de prédio. Quer falar? Curitiba es conocida como una ciudad modelo, que tiene mucho avance sobre el tema. Hace 2 años yo conversaba con Francesco Tonucci, de Ciudad Amiga de los Niños, y decía que Curitiba era un ejemplo a seguir. Y después en Colombia hay un desarrollo bien importante sobre los espacios públicos como una forma de evitar el desarrollo de la violencia, y hay propuestas muy interesantes de cómo hacer la arquitectura, los parques, los encuentros entre diferentes sectores. Han avanzado muchísimo ellos y vale la pena conocer la experiencia de Colombia, ¿no? Porque el tema de la guerra y la violencia en Colombia no es un problema solo de voluntades de armas. Hay todo un sistema de segmentación urbanística en Colombia que crea conflicto y tensión. Pero están habiendo cambios bien importantes. Então, diante disso, gente, gostaríamos de agradecer a presença de todos, o pessoal que assistiu o vídeo aí ou que vai ver no futuro, né? Acho que a importância, fica registrada aqui a importância de achar alternativas, né? Também fica registrado aqui a necessidade da gente festejar os avanços que vem ocorrendo, mas também de se provocar por tudo aquilo que ainda tem que ser feito, né? Dignidade para o ser humano em qualquer faixa etária, sobretudo na infância, é um foco a ser perseguido e desejado, né? Seja isso por uma mãe de família, um pai de família, seja isso por uma política pública, por uma empresa privada, né? Como uma temática que precisa de bastante gente trabalhando, né? É importante a gente ressaltar aí também a relevância de estarmos todos juntos discutindo isso e, sobretudo, fazendo isso, né? São coisas que, mais do que discutidas, têm que ser percebidas aí pelo Evangelho na prática, né? E essa prática emerge a 500 metros desse auditório onde nós estamos, de uma forma bem pulsante, né? Assim como em tantas outras comunidades. Então, agradecemos a presença de todos, a Jimena, professor Jorge, obrigado pela explanação. Sigamos aí na nossa vida e voltamos ao trabalho.
Só